Ok, bom dia. Então, agora gravando. Bem-vindos aí ao nosso seminário do PH 4.1. Hoje nós vamos ter a apresentação da doutora Luciana Berlas e a Rafaela Cunha, são da Rockcare, com o título de Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à caracterização de faces do pré-sal. A Luciana é geóloga com doutorado em física de reservatórios e com mais experiências em rocha carbonática, e atualmente ela é geóloga sênior da Rockcare. E a Rafaela é engenheira eletrônica de computação pela FETA, com mestrado do programa, está cursando doutorado também no programa de biomédica, e é pesquisadora de aprendizado de máquina aplicada à petrofísica na Rockcare. Ok, meninas, então está com vocês a palavra. Muito obrigada pela participação no seminário, e a palavra está com vocês aí. Também, obrigada, professor Alexandre, também pela oportunidade de apresentar essa palestra e dividir um pouco do nosso conhecimento e das nossas pesquisas com vocês aqui. Bom dia a todos. Como o professor me apresentou, eu sou Luciana, eu sou geóloga, e a gente vai explanar um pouco a respeito das técnicas de inteligência artificial que estão sendo aplicadas na caracterização ou no reconhecimento de faces sedimentares nas rochas carbonáticas do pré-sal. Essa pesquisa ela está em desenvolvimento na Rockcare, a empresa onde a gente trabalha, uma empresa que está sediada no Parque Tecnológico atualmente. E eu, como geóloga, vou apresentar um pouco, né, do preâmbulo do contexto geológico, né, do que nos motivou a fazer essa pesquisa, e um pouco das rochas do pré-sal. E a Rafaela Cunha, ela vai apresentar a parte de a metodologia de ciência de dados e o que a gente tem feito, né, nesse trabalho aí a multimãos a respeito desse tema. Vou passar aqui só um minutinho. Acho que eu tive algum problema aqui na hora de passar os slides. Apareceu para vocês? Aqui está a tela inicial. Tá. Passou? Passou. Ok, pronto. Agora sim. A agenda da nossa apresentação, ela está baseada aqui, eu vou começar com alguns conceitos de rocha, conceitos sobre o que é faces, o que são testemunhos, o que é basicamente o pré-sal, né, para a gente alinhar alguns conceitos aqui entre a gente. Imagino que o nosso público está bem variado, né, em termos de formação, então, para a gente alinhar isso. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a aquisição e processamento de imagens de alta definição de testemunhos, que a gente definiu aqui como Core HDI. Segundo, a caracterização de faces a partir das imagens HD desses testemunhos. Em terceiro, a segmentação manual de faces nessas imagens HD. Em quarto, a gente vai falar um pouco sobre a metodologia, alguns fundamentos teóricos sobre machine learning aplicado a essas imagens HD para reconhecimento de faces. 5, alguns resultados que a gente obteve até o momento e algumas coisas também que a gente pretende fazer como próximos desafios. Bem, o que são faces sedimentares, né? As faces, na verdade, são camadas de rocha, né, ou sedimentos, assim, consolidados, que possuem algumas características texturais e estruturais que são que marcam determinadas condições composicionais ou biológicas ou físicas, e que ela é diferente das camadas adjacentes, seja elas acima ou abaixo dessa camada, né? Então, esse conjunto que é a litologia, né, a composição
mais a estrutura, ela fornece informações a respeito dos processos formadores de rocha, que estão condicionados a determinados ambientes, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem gretas de ressecamento, que é quando um solo, uma superfície rochosa, ela é exposta à ação intempérica, né, da superfície. Aqui a gente tem um outro tipo de, digamos, de faces, né, que são formadas por bioacumulações de conchas. Isso aqui, no processo de formação de rocha, isso aqui vai se tornar uma coquina, com o passar, né, da litificação, de agênese. Aqui, por exemplo, a gente tem uma camada rochosa completamente deformada, a gente pode ver essa estrutura aqui plástica, né, como se fosse uma dobra nessa camada. Então, isso se formou, a gente pode ver que a rocha já estava em estado plástico, o sedimento estava em estado plástico quando isso se formou. Então, essa estrutura aqui, né, essa rocha com essa estrutura, poderia ser um argilito, né, ou um carbonato, um calcário com deformação plástica. Isso aqui, por exemplo, é típico dessas condições aqui de fluxos gravitacionais em declives, por exemplo, né, um substrato inclinado. Aqui, por exemplo, uma outra face desse mesmo processo aqui é um fluxo de sedimentos detríticos, né? Então, isso na rocha, no registro geológico, a gente vê essa camada dessa forma, né? Com detritos aqui soltos, dispersos, né? Um pouco caóticos, podem ser, geralmente são mal selecionados, mas dependendo da condição de fluxo, eles podem ser bem selecionados e finos. Então, saber a estrutura, a textura da rocha, ela nos dá a informação do processo que a formou e do ambiente que a formou, né? E, além disso, ela condiciona todo o sistema poroso, que é o que a gente mais busca nas rochas reservatórias, né? Então, a textura da rocha, ela está intrinsecamente dependente desses processos, né, de formação da rocha. Aqui, por exemplo, a gente leva em consideração na geologia, quando a gente vai descrever uma rocha e as suas faces, na verdade, a gente leva em consideração vários aspectos, né? Além da estrutura macro, como eu mostrei no slide anterior, a gente leva em consideração a composição da rocha, ou seja, a natureza química dela, a mineralogia dela, o tamanho dos grãos que a compõem, né? Então, a gente pode ver que ela pode ter uma organização interna, a gente vê as formas desses grãos, como esses grãos estão orientados, estão paralelos, estão inclinados, o empacotamento desses grãos, se os grãos estão flutuantes no arcabouço, se os grãos eles se tocam um no outro, sustentando esse arcabouço da rocha e formando as camadas. A gente vê outros aspectos também de arredondamento, seleção, o que compõe essa rocha, né? Que é, no caso, matriz, que a gente entende na geologia que matriz é todo o grão fino, né? Como se fosse aquela lama, né? Que sustenta aqueles grãos do arcabouço, por exemplo. Aqui a gente tem grãos que não se tocam, que a gente chama de flutuantes no arcabouço. Então, todo esse conjunto de aspectos, assim, de forma bem simplificada, a gente leva em consideração para classificar faces de uma rocha. Bem, na indústria do petróleo, a gente tem alguns tipos de amostragens de rochas que vêm do poço, né? Então, aqui eu destaquei os testemunhos. Testemunho nada mais é que aquele corpo, né, que é retirado dali do poço, né, por uma atividade chamada de testemunhagem. Então, esse corpo de rocha, ele vem do formato cilíndrico, né, que é como se coloca, se faz a perfuração e se extrai isso do substrato, né, do poço. Então, esse cilindro aqui, depois que ele é retirado em metros contínuos, ele é serrado em mais ou menos em 1 metro de comprimento para que ele possa caber nessas caixas aqui, né? Então, quando esse testemunho sai do poço, ele é seccionado em 2 partes, que a gente chama de 1/3 e 2/3. E isso é acondicionado em caixas, né, como a gente pode ver aqui, devidamente rotuladas aqui com a sua profundidade e tudo. E essa seção de 2/3, que ela é a mais espessa, é onde é feito o que a gente chama plugagem, onde tem esses buraquinhos, né? Então, é onde faz essa extração de pequenos corpos de prova, que a gente chama de plugs,
E é nesses plugs que são feitas algumas análises, né, na verdade, todas as análises de laboratório da rocha, né, assim, de petrofísica, de petrografia, né, parte geológica, descrição macroscópica. Então, é importante a gente mostrar essas faces, essas formas que o testemunho tem, porque isso aqui é o nosso trabalho, é onde a gente vai fazer o trabalho, né, de avaliação de face, né, nesses testemunhos aqui, seccionados aqui, dessa forma, como eu falei, né, um terço, 2 terços. Depois que o testemunho é cerrado, então ele perde aquela cara cilíndrica e ele fica com essa cara aqui, né, plana. Essa aqui é a seção de 2 terços, onde foi feita uma plugagem. Essa plugagem aqui nada mais é que esse corpo de prova que geralmente tem de 5 a 7 centímetros de comprimento e 1,5 polegada de diâmetro. E desses plugs aqui, se a gente quiser fazer estudos mais refinados, também se fazem lâminas de rocha, com a semelhança do que é feito, por exemplo, na biologia, que se faz lâminas biológicas, né? Se fazem também lâminas de rocha com alguns microns de espessura, né? Geralmente 40 a 35 microns de espessura, para a gente estudar essa rocha, né? Na resolução microscópica. Então, para avaliação de faces macroscopicamente, né, a gente usa bastante o testemunho, o geólogo, né, usa bastante o testemunho e os plugs, né, como amostras principais de rocha. Bem, alguns já estão familiarizados, né, com o termo pré-sal. Aqui eu vou dar algum preâmbulo bem simples, bem rápido, né, o que é o pré-sal. O polígono do pré-sal, ele corresponde a uma área de mais ou menos 800 quilômetros, que começa desde a parte sul do Espírito Santo e vai até Santa Catarina, que está parecendo até São Paulo, mas geralmente se tem até Santa Catarina, e que é o limite da Bacia de Santos, né, compreende basicamente a Bacia de Campos e Santos, principalmente, e ela se estende por até 200 quilômetros de largura aqui, né, em direção ao Oceano Atlântico. Então, ela é uma sequência de rochas sedimentares que foi formada há mais de 100 milhões de anos, né, no espaço geográfico, que compreendia o antigo supercontinente Gondwana, que nessa época estava junto, né, os 2 continentes, no caso, o sul-americano e o africano. Então, nessa separação, nesse rompimento, formou-se diversos lagos, né, ao longo da costa aqui, brasileira e também na margem africana, que foi o sítio deposicional dessas rochas do pré-sal, né? Aqui a gente pode ver em perfil como é que seria esquematicamente, quantas camadas a gente tem, a perfuração, né, de poço tem que atravessar para se chegar ao pré-sal, né? Então, além da lâmina d'água de mais de 2.000 metros de espessura, de batimetria, desculpa, então a gente tem uma camada aqui pós-sal, né, de 1 quilômetro, e abaixo tem essa camada de sal, que muitas das vezes chega a 2 quilômetros de espessura, até chegar à camada pré-sal, que está abaixo do sal, né, estratigraficamente, né, está abaixo do sal. Então, somando tudo isso aqui, essas reservas estão mais ou menos 5.000, 7.000 metros abaixo, né, do nível do mar. Então, é essa camada aqui chave que a gente estuda. A camada pré-sal, ela é todas as rochas que estão abaixo do sal. A gente acha que, muitas das vezes, só são reservatórios carbonáticos. Não, tem também abaixo dos carbonatos, também tem outras rochas que são siliciclásticas, que são arenitos, siltitos, outros tipos de rocha, mas os reservatórios são essencialmente carbonáticos. Bem, e esses carbonatos do pré-sal, eles são reconhecidos por sua grande heterogeneidade e complexidade de texturas, de estruturas. Então, a gente pode ver aqui nas imagens as variedades de estruturas e texturas que a gente encontra no pré-sal, né? Essas fotos aqui, essas imagens foram retiradas da avaliação geológica do prospecto de Libra, feito pela ANP, naqueles seminários técnicos, né, que antecede os leilões. Então, a gente pode ver aqui as formas, né, arborescentes,
aqui mais arbustiformes intercaladas com esferolitos, que são essas partículas mais redondas. Aqui a gente tem, por exemplo, seriam laminitos intercalados com esferolitos. Aqui são pacotes de rochas retrabalhadas dessas faces aqui. Então, elas assumem mais esse aspecto aqui um pouco maciço. Muitas das vezes também elas estão laminadas com outros tipos de estruturas. Aqui é o típico laminito microbial, né? Então, é uma rocha é uma rocha mais fechada em relação às outras, de faces mais fechadas em relação às outras. E aqui são esses laminitos ou mudstones que estão substituídos por outros minerais, nesse caso aqui é a sílica ou quartzo microcristalino. Então, a gente tem uma heterogeneidade muito grande de faces, né? E essa heterogeneidade de faces, ela impacta também no sistema poroso. Ela vai fazer todo o sistema poroso que depende desse arranjo estrutural e textural desses constituintes, vai também ser heterogêneo, vai ser bastante complexo e vai ser bastante difícil também de modelar, de prever. Então, esse é o grande desafio de se estudar as faces do pré-sal, né? A gente estuda e busca determinar isso com maior precisão para a gente tentar modelar os poros que estão condicionados a essas faces principais. E assim, poder prever melhor, né, o comportamento do fluxo no interior do sistema poroso. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse trabalho do Saller, Arthur Saller, na bacia de Kwanza, na Angola, ela é a correlata da bacia de Campos. Então, ocorre também o pré-sal, igualzinho que ocorre aqui na nossa margem, e a gente pode ver o mesmo tipo ou grau de complexidade que a gente encontra aqui também, né? Então, a gente pode ver aqui os testemunhos aqui do pré-sal de lá, bastante complexos, heterogêneos, e a gente tem que lidar com a definição de faces desse tipo de condição. Então, a gente estudar isso, né, definir as faces, é o primeiro grande desafio para quem estuda as rochas reservatórias. Bem, aqui eu vou começar com a primeira etapa desse estudo, né? Antes da gente, de fato, chegar nas técnicas de machine learning, a gente tem todo um caminho para trás para percorrer, que é, no caso, fazer a aquisição desses testemunhos em alta definição em laboratório. Então, aqui, atualmente na Rockwell, a gente faz um trabalho de digitalização de amostras de rochas de testemunhos. Então, é usada aquela seção que eu mostrei, geralmente é de 2/3 do testemunho, devidamente limpa, com essa superfície limpa. Então, a gente customizou um carrinho acoplado com uma câmera para fazer esse processo de aquisição de imagens de forma digitalizada e robótica, né? Para ir adquirindo imagens em espaçamentos contínuos e em um mosaico de fotos, né? Deixa eu passar aqui. Aqui a gente tem esse processo aqui de aquisição, aqui o técnico, né, estava controlando aqui essa aquisição de imagens. Tem um vídeo, não consigo passar o vídeo aqui. Bem, isso aqui era um vídeo, mas era mostrando basicamente a aquisição das imagens, né? Então, essas imagens em mosaico, elas são feitas a composição delas em um software de algoritmos também, de forma a remontar cada caixa de rocha, né, dessa de 1 metro, remontar aqui para constituir uma imagem de alta definição do testemunho. Bem, o que a gente tem, no final das contas, é uma foto assim, de alta definição. Essa foto, atualmente, a gente tem um software interno comercial, que se chama Rocklab. E nesse software a gente pode abrir, né, carregar e abrir essas imagens. E o geólogo pode, hoje, descrever as rochas em ambiente virtual, sem ter que ir para o laboratório, sair de casa para fazer essa atividade, né? Então, aqui tem vários níveis de zoom. Vou mostrar aqui, por exemplo.
Então, a gente consegue ver bem os constituintes, ver alguns tipos de poros que ocorrem aqui na rocha. Vou dar mais um zoom. Então, a gente consegue ver ainda mais perto aqui, né, um shrub, aqui esferulitos, a gente consegue ver os poros. Então, tendo esse grau de detalhe, de precisão, a gente consegue marcar muito bem as faces que ocorrem, né, impressão, nesses testemunhos. E aqui é o máximo nível de zoom que a gente consegue. Então, nesse nível aqui de zoom, a gente consegue detalhar, por exemplo, poros ou constituintes com até meio micron, né? Ou seja, meio micron, desculpa, 0,5 milímetros. É o que a gente consegue marcar com bastante precisão, porque a gente consegue ver as bordas, tudo muito bem definido. Né? Então, seria 500 microns, né, ou 0,5 milímetros. Então, a gente consegue fazer muito bem essa caracterização de fases e reconhecer os constituintes até esse tamanho de constituinte, né, essa resolução. Quando a gente olha aqui esse conjunto, né, então a gente consegue ver exatamente esses níveis de zoom. E ainda nesse software que a gente tem, né, desenvolvido na empresa, a gente consegue também localizar a rocha, né, sua profundidade, e consegue medir os constituintes também aqui, né, da rocha. Então, isso ajuda bastante a parte de descrição de faces. Essa é a primeira etapa. Aqui a segunda etapa é a caracterização de faces a partir das imagens HD. Então, a gente, na indústria do petróleo, para rochas carbonáticas, a gente tem algumas classificações feitas por determinados autores ao longo de várias décadas. Essa classificação aqui, que é uma das mais utilizadas na indústria do petróleo, elas foram propostas primeiramente por Durham, que é essa aqui, principalmente essa parte aqui toda, né, que a gente tem dos mudstones, waxstones, packstones, grindstones, e também teria uma outra que seria o Paulson. E em Briclova, em 71, ele não reclassificou, mas ele fez uma atualização dessa classificação de Durham aqui, e nessas outras classes, né? Aumentou um pouco o tamanho, a quantidade de faces carbonáticas, né? Então, ele criou esses novos nomes aqui, né? Floatstone, Hodgson, que são nomes que a gente vê comumente, né, em classificações do pré-sal também. Tem essas outras aqui, que seriam classificações de Boundstones, que são rochas mais formadas por processos orgânicos. Então, a gente tem esse outro conjunto aqui. Essas classificações, elas levam em conta a composição, a natureza química, mineralógica dessas rochas e a textura delas, né? Como é que estão organizados os constituintes internamente na rocha. Então, aqui por exemplo, o mudstone é uma rocha que ela é constituída basicamente de lama, né, ou material fino, carbonático, e alguns grãos esqueletais ou grãos aloquímicos aqui dispersos no arcabouço, sem se tocar, o que sustenta basicamente a lama. Quando a gente tem um pouco mais de grãos nesse arcabouço aqui mais lamoso, todos de composição carbonática, a gente tem um waxstone. Quando o arcabouço aqui é grão suportado, ou seja, a gente vê que os grãos se tocam e é eles que sustentam o arcabouço, mas entre um grão e outro você ainda tem uma boa quantidade ainda de lama carbonática, então se diz que a rocha é um packstone. E quando a rocha ela é grão suportado, ou seja, os grãos que sustentam essa rocha, e ela quase não tem ou não tem nada de lama, ela é chamada de grindstone. Quando a gente não consegue reconhecer nada disso aqui, ela é somente um arcabouço de cristais, a gente chama que é um calcário ou um dolomito cristalino, né? Ou a textura anterior que ela não é reconhecida. Geralmente isso foi obliterado no processo de diagênese em subsuperfície. Outros tipos de carbonatos que são os floatstones e hodgstones são rochas que foram originadas a partir do retrabalhamento de rochas carbonáticas pré-existentes, né?
Então, o floatstone, ele é o mesmo conceito do grindstone, são rochas, né, que tem mais de 2, que os componentes aqui têm mais de 2 milímetros. Aqui os grindstones têm menos de 2 milímetros. Todas essas rochas aqui para trás, na verdade, têm menos de 2 milímetros, né, os componentes delas. E essas aqui não, são componentes acima de 2 milímetros. Então, aqui elas são suportadas, aqui nesse caso, são grãos de 2 milímetros, que são suportados por matriz. E os rudstones, eles já são, no caso, rochas formadas por fragmentos maiores que 2 milímetros, mas o que suporta, o que sustenta essa rocha é o contato entre esses grãos. Né? E tem alguma matriz aqui, mas é bem pouca. Então, é daí que vem esses nomes que designam, né, muitas das rochas do pré-sal também. O Gerson Terra, em 2010, ele é o geólogo da Petrobras, então ele fez esse trabalho aqui para unificar as descrições, né, de rochas carbonáticas dentro da Petrobras. Então, esse trabalho é seguido, né, pelos geólogos, né, pelos geocientistas lá na classificação de rochas carbonáticas. Então, ele sintetizou esse conhecimento aqui. Então, todo esse quadro aqui é da classificação de Durham, com algumas outras coisas que ele agregou aqui. E ele fez um recompilado de outros trabalhos, né? Por exemplo, essas classificações aqui de estromatólitos, dendrolitos, leolitos, esses outros nomes são de outros autores, né? Que seria o Reading, principalmente, que estudou bastante rochas formadas por processos orgânicos, né? Estromatólitos. Aqui também tufa. Então, ele reuniu, recompilou esses trabalhos, né, clássicos e já muito bem estabelecidos e aceitos pela academia para classificar as rochas do pré-sal. Né? Aqui, falando de uma forma um pouco mais simples, né, quais são esses componentes? Eu vou focar em 3 aqui especialmente, que ocorrem aqui no pré-sal, né, que são, no caso, os esferulitos, que são essas partículas esféricas ou subesféricas de contornos que podem ser lisos ou mais lobados, aqui um pouco ameboidais. Eles têm, geralmente, tamanho inferior a 2 milímetros. Os intraclastos, que, no caso, são, como eu falei, aquelas partículas que foram provenientes de rochas retrabalhadas, né? Então, são fragmentos litificados que são erodidos e redepositados. Então, eles são os que formam a maioria daqueles floatstones, rudstones e grindstones também do pré-sal. E é um dos principais componentes, né, no caso dessas rochas aqui. E tem os bioclastos, que são os fragmentos esqueletais dos organismos calcários. Né? Por exemplo, as coquinas são formadas por bioclastos, né? Ou seja, por conchas. Né? Então, esses nomes a gente vai falar um pouco neles, então era importante eu mencionar eles nesse momento na apresentação, para a gente saber já do que se trata. Né? Bem, passando aqui um pouco, né, para a parte de segmentação manual das imagens HD, no trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com o consórcio de Libra, a gente está com essa atividade, né, de descrição dos testemunhos, né, de definição de faces a partir das imagens HD dos testemunhos. Então, nesse estudo de caso, por exemplo, em Libra, as faces que nós reconhecemos foram essas aqui, né? Foram, isso aqui dá um total de 19 faces, entre laminitos, variedades de esferulitos, calcários arbustiformes, calcários arborescentes, silexito, que é uma rocha constituída basicamente de sílica, calcário dômico, calcário cruciforme também, rochas ígneas também estão intercaladas nessas rochas aqui, no caso, rochas ígneas é um outro campo de estudo, mas elas ocorrem, né, nesses testemunhos. Grindstones, rudstones, que são aquelas rochas retrabalhadas que eu mencionei atrás, e algumas coquinas também. Né? Então, essas faces aqui são as faces principais que a gente encontra, né? Não somente no campo de Libra, mas no pré-sal como um todo. E vocês podem ver que elas têm texturas muito diferentes uma das outras, né?
por exemplo, é importante notar, por exemplo, esferulito. A gente pode ver que tem 3 tipos de esferulito, né? Eles podem ser maciços, laminados ou caóticos, né? Então, é aquela coisa a rocha em si é um esferulitito, né? E a estrutura vai mudando, ela pode ser maciço, laminado ou caótico. E os poros associados a essas rochas, eles são diferentes uns dos outros, né? Como a textura da rocha é diferente, então o sistema poroso, por consequência, também vai ser bastante diferente. Por isso que é importante a gente classificar bem as faces, reconhecer bem as estruturas dessas rochas. Bem, aqui é a tabela que nós criamos das faces, né? Essas faces foram somadas a alguns que a gente chama de classes, né? Porque, por exemplo, um testemunho, ele não tem só rocha, né? Testemunho tem a borda da caixa, tem a espuma, tem fragmentos de rochas, então tudo isso aparece na imagem. E nesse processo do classificar a imagem, você tem que separar o que é rocha e o que não é rocha, né? Então, a gente convencionou aqui que nós íamos criar uma classe, né, de imagem, que seria o raw core, que é aquela amostra de testemunho que não é cerrado, né, naquele testemunho ali. Ele tem um corpo cilíndrico ainda. Os fragmentos, né, que são, às vezes tem intervalos no testemunho que não são devidamente recuperados porque estão muito fraturados, porque são inconsolidados. Então, eles ficam como fragmentos soltos na caixa. Então, aquela porção solta não é passível de reconhecimento, né? Você não tem uma consolidação, então você não tem como classificá-los. Então, a gente criou essa classe aqui. Além disso, tem a classe do fundo, né, que é tudo preto. Então, a gente também tem essa outra categoria para... criamos isso para o treinamento dos algoritmos, né? Então, na verdade, seriam 18 faces, né? E teriam mais outras 3 classes aí de textura de imagem para fazer o treino, né? Somando tudo, isso dá 20, com mais uma de background de fundo, seria 21 classes. Então, é bastante, 18 faces, né? É um número bastante grande e que reflete a complexidade dessas estruturas, né, que tem no pré-sal. Para cada uma classe, a gente designou uma cor aqui, que a gente usa, né, para segmentar. Essa segmentação, ela é feita também de forma virtual, no app de segmentação. Então, o que a gente faz? A gente tem uma caixa de testemunho. Nesse app, ele foi customizado para conter essas faces todas aqui. Então, a gente seleciona com ferramentas de pintar, de fazer polígono. A gente seleciona os intervalos e vai classificando, né, manualmente essas faces, ou classes, né, no caso de imagem aqui. Então, a gente pode ver aqui as diferenças entre elas. Aqui a gente deu um zoom aqui para mostrar. Aqui essas faces diferentes. Na verdade, o que a gente faz? A gente não classifica caixa a caixa, a gente achou melhor, né? Isso aí é uma metodologia nossa, então a gente achou melhor, nesse caso, depois da aquisição da imagem da HDI, como eu falei para vocês, que é montado essa imagem HD de alta definição, né? De uma caixa, essa caixa geralmente tem 1 metro, a gente faz a junção, né, de 3 caixas, para ficar mais ou menos, se ficar 2,7 metros, né, de rocha, né, numa imagem só, e a gente faz essa classificação manual aqui no app de segmentação. O resultado final seria essa imagem aqui, totalmente colorida, né, com as cores de cada face, né, de cada classe aqui, né? Então, é assim que fica esse produto final aqui na segmentação. Aqui, por exemplo, é um testemunho que a gente tem, totalmente segmentado em faces aqui. Por exemplo, esse testemunho aqui, no caso, ele tem 2 partes aqui. Nós encontramos aqui, se eu não me engano, tem 14 faces, né? Só nesse testemunho aqui. Então, tem uma variedade bem grande de faces. E esse perfil segmentado, junto com a imagem HD, que são os nossos inputs para o treinamento dos algoritmos de machine learning. Bem, nesse momento eu passo a palavra, então, à Rafaela. Ela vai falar um pouco a respeito de alguns fundamentos teóricos do machine learning e alguns
o que tem sido feito, né, que tem sido desenvolvido de metodologias, né, nesse estudo aí das técnicas aplicadas à classificação de faces aqui. Rafa, está contigo. Obrigada, Lu. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pelo convite. E como a Luciana falou, eu vou falar aqui mais focada na questão da disciplina de Machine Learning do projeto, né? Então, assim, qual o nosso objetivo? A gente gostaria que fosse possível a gente fazer uma classificação faciológica dessas imagens de testemunhos de forma automática, né? Porque é um trabalho bastante laborioso, né? Você ter que ficar segmentando ali manualmente. E para que a gente consiga isso, a gente precisa construir um modelo preditivo, né? Que eu consiga identificar para cada região nessa imagem a qual face pertence, tá? E a gente usa justamente as técnicas que a gente chama de aprendizado de máquina para construir esse modelo, para ajustar esse modelo. Pode passá-lo. Bom, então, procurando aí por trabalhos que já tenham feito algo parecido com o que a gente gostaria de fazer, destacaram-se alguns trabalhos aí, né? Então, esse primeiro trabalho aqui de 2018, desculpa, eu tô achando que a seta está aparecendo aí, né? Mas o primeiro trabalho de 2018, ele fez uma classificação geológica de 8 faces, tá? No caso, ele se baseou em imagens tomográficas de testemunhos. Só que ele primeiro, antes, né, de usar um algoritmo lá de machine learning, ele fez uma extração de algumas propriedades dessas imagens, né? Peso molecular, porosidade, fator fotoelétrico, média, mediana e tal. E aí ele aplicou um algoritmo bastante conhecido de machine learning, chamado Random Forest, né? E obteve uma acurácia de aproximadamente 70%. Nesse trabalho ele também aplicou, que a gente vai ver mais à frente, as redes neurais convolucionais, né? Uma rede bem pequena, e ele conseguiu resultados bons, né? Apesar de ser uma rede pequena. O outro trabalho de 2019, de Pires de Lima, ele procurou classificar 17 faces a partir de imagens de testemunhos, assim como o nosso caso, né? Então, ele utilizou as chamadas redes convolucionais, tá? Ele usou duas arquiteturas bastante conhecidas, que são a ResNet e o MobileNet, e, no caso, ele usou uma técnica que eu vou explicar mais à frente, que seria a transferência de aprendizado, né? Ele usou redes neurais pré-treinadas para isso. E conseguiu também altos níveis de acurácia num conjunto de testes. E o trabalho de 2020, que está sendo mostrado aí, ele fez uma segmentação das imagens, né, que é diferente da classificação. Eu vou explicar direitinho mais à frente, mas ele fez isso com base em uma rede neural chamada UNet, tá? Só que para classificação não supervisionada. Pode passar, por favor. Então, assim, eu vou tentar passar aqui alguns conceitos que estão por trás das técnicas que a gente usou nesse trabalho. A gente está usando, né? A primeira delas é a questão do aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado é aquele aprendizado que você precisa fornecer para o modelo, ele precisa ver tanto os dados, né, as características que você quer usar para fazer uma predição, quanto o valor verdadeiro, né, o que a gente chama de rótulo. Então, nessa primeira imagem aí, a gente tem a imagem HD, né, que é a que a gente quer usar para fazer a predição de faces. E na segunda, a gente tem a classificação manual, que é feita aí pelo pessoal da geologia. A gente precisa entrar com vários exemplos desses para diferentes faces, né, nesse modelo, para que ele aprenda os padrões de cada face, tá? Então, como resultado, você vai ter o seu modelo treinado, né? Um modelo capaz de predizer as faces que você usou no treinamento. Pode passar, por favor.
geralmente, como é que a gente inicia um treinamento? Como é que ele começa a aprender, né? A gente inicia esse modelo com parâmetros aleatórios. Só que uma possibilidade que ajuda bastante, no caso, que eu vou falar mais à frente, né, no caso do uso do Deep Learning, é a gente usar modelos pré-treinados, né, que eu falei mais acima do trabalho do Pires de Lima. Ele usou um modelo que já foi treinado previamente, tá? Então, por exemplo, se você tem uma aplicação em que você classificou tipos de flores, por exemplo, tá? E você tem uma outra aplicação que também faça uma análise de uma imagem e esteja querendo discernir características parecidas com essa, né? Conceitos parecidos, você pode usar um modelo pré-treinado para isso, tá? Pode passar, por favor. Então, assim, aqui eu vou falar um pouco sobre as redes neurais Perceptron, MLP, na verdade. A gente não usa, né, a rede MLP no nosso projeto, eu só vou explicar mesmo para que a gente possa entender depois as redes convolucionais, tá? Então, aqui a gente tem nessa primeira coluna, né, esses círculos em amarelo, a gente chama, cada círculo dessa imagem a gente chama de neurônio, né? E esses neurônios, eles são interligados entre si. Cada conexão entre esses neurônios, ela recebe um peso, né? Esse W11, W12 aí. E você tem todos os neurônios, no caso desse tipo de rede, são conectados entre si, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma classificação de tipos de flores íris, né? Que a gente tem ali logo acima, né? A versicola, setosa e virginica. No caso desse trabalho aqui, foram extraídas características dessas imagens antes de entrar nessa rede neural, tá? Então, aqui a gente tem o comprimento e a largura da sépala, comprimento e a largura da pétala, tá? E essas características, elas vão ser usadas pela rede neural, né? Ele vai ajustar esses pesos para que ele consiga discernir entre as três classes, tá? Só que essa abordagem, ela exige justamente que você faça essa extração de características anterior à própria rede neural, a técnica de machine learning que você esteja usando, né? E aí uma questão que nos últimos anos vem aparecendo muito e se eu não fizesse essa extração de característica antes, e se minha própria rede neural fizesse essa extração, né? E daí é que vem a ideia de você utilizar não só uma camada, você utilizar várias camadas, né? Camadas que eu digo são essas colunas que a gente está vendo aí, né? A gente, no caso aqui, tem a camada amarela, azul e a laranja. Então, só que assim, se a gente utilizasse uma rede desse tipo aqui, a gente teria muitos parâmetros para treinar, tá? Pode passar, por favor. No caso, por exemplo, se eu tivesse essa imagem aqui acima, né? Se ela tivesse um tamanho de 224, tá? Por 224. Desculpa, vamos supor que ela tenha um total de pixels de 224, tá? Que eu errei na hora de colocar. E a segunda camada dela tivesse 112 neurônios, né? Que geralmente você coloca a próxima camada, um valor aí intermediário, ela já teria só em uma camada 25 mil parâmetros, tá? Porque eu teria que pegar essa imagem, que seria uma matriz, né? E cada pixel da imagem seria uma entrada dessa rede. Então, seriam muitos parâmetros para treinar. E quando você tem muitos parâmetros para treinar, você tem um problema no machine learning de dificuldade de generalizar, né? Você tem um modelo, você cria um modelo muito complexo que não consegue classificar para amostras que ele não tenha visto antes, em geral, né? Pode passar, por favor. Então, com isso, é que a gente entra na questão das redes convolucionais.
Aqui é só explicando como é que ocorre a operação de convolução, né? Então, a ideia seria, você tem uma imagem aqui do lado esquerdo, representada por essa matriz, tá? No caso aqui, do lado esquerdo, você tem valores maiores, né? Do lado direito, você tem valores menores. E vamos supor que eu gostaria de detectar bordas verticais nessa imagem, tá? Eu posso usar um filtro, que seria essa segunda matriz do meio, para um filtro convolucional, para encontrar essas bordas, tá? Então, essa operação, basicamente, seria como se eu sobreposse essa matriz do meio, né, na minha matriz inicial, e ao sobrepor, eu multiplico os elementos que estão sobrepostos e somo eles, resultando nos números que estão sendo vistos do lado direito, tá? E aí eu vou movendo essa minha matriz ao longo da matriz maior, né? De maneira a obter todos os elementos ali da matriz final. Então, dentro do Machine Learning, a gente chama isso de convolução. Pode passar, Lu. Existe um outro tipo de operação que também é bastante útil nesse caso, que é o pooling, né? Aqui, no caso, é um max pooling. Basicamente, você olha para a sua imagem em trechos menores, né? E procura atribuir para cada conjunto de pixels o pixel máximo, né? É como se fosse uma compressão, tá? Você tem uma redução de dimensão dessa imagem, tá? Pode passar. Então, eu expliquei isso porque tanto essas camadas de convolução quanto essas camadas de pooling, elas são utilizadas no lugar dos neurônios que a gente viu lá nas redes MLP, né? Por que isso é importante? Porque, no caso, eu vou diminuir muito o número de parâmetros que eu preciso usar para treinar a minha rede, tá? E, ao mesmo tempo, eu também acabo adicionando uma dependência espacial entre os meus pixels, né? Se eu colocasse aquela minha imagem lá naquela rede MLP, eu não estaria implicitamente determinando nenhuma dependência espacial entre as imagens, né? Tanto faz se um pixel está ao lado do outro. Aqui não. Aqui, essa dependência ela vai ser representada, né? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma arquitetura de rede convolucional, tá? Mas é só um exemplo. A gente tem diferentes formas de fazer isso, né? Inclusive, você pode adicionar camadas de outros tipos, né? No caso aqui, essa no final, tem uma Fully Connected, que seria a camada que eu mencionei lá no início, né? Que é uma camada em que todos os neurônios são conectados. E no caso aqui desse exemplo, né? Você tem a imagem lá de um animal. Você gostaria de saber que tipo de animal é aquele, qual espécie de animal é aquele, né? É aquela. E no caso, você, ao longo das camadas, né, você vai determinando características de mais alto nível. Então, por exemplo, na primeira camada, eu posso identificar bordas verticais, como eu falei, bordas horizontais, tá? E cada característica dessa vai ser empilhada, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui na primeira camada, quatro retângulos aí, né, empilhados. Então, cada retângulo desse representaria um filtro que eu usei, tá? E aí eu vou andando ao longo das camadas, né, de pooling, de convolução, e eu vou chegando a representações mais abstratas do meu problema, né? Então, por exemplo, se aqui no início eu conseguir identificar algum contorno, aqui mais à frente, em alguma camada mais à frente, talvez eu consiga identificar um olho, por exemplo, né? Ou a pata do animal, tá? E aí, na última camada, você vai ter um número de filtros, né, de canais, correspondente ao número de classes que você quer determinar. Então, no caso aqui, vai ser determinada uma probabilidade para cada classe. Então, aqui a classe que teve uma probabilidade foi cachorro, então eu classifico como cachorro. Pode passar, Lu.
Mas, assim, no nosso problema aqui atual, a gente gostaria de não só classificar a imagem, não só dizer que tem um cachorro na imagem, mas segmentá-la, tá? Então, a gente quer chegar nessa imagem do lado direito, né? A gente quer determinar onde que está o cachorro, onde que está uma área verde, né? Atrás ali no fundo, o muro e o chão, tá? Então, como é que pode ser feito isso, né? A gente usa também redes convolucionais, só que no caso são adicionadas camadas que a gente precisa sair da representação ali conceitual, né, de características daquela imagem, para voltar para o tamanho de imagem original. Então, ele tem uma série de camadas que a gente chama de camadas encoder, né, que você identifica ali as características e você chega em dimensões bem menores que a imagem original, e aí você tenta voltar para a sua imagem original em camadas que a gente chama de camadas decoder, tá? Pode passar. Então, assim, a gente consegue, né, passar lá daquela imagem de testemunho para uma imagem aqui do lado direito segmentada, tá? Existe uma rede bastante utilizada para esse fim, que é a rede UNet. Ela foi pensada inicialmente para problemas de imagens médicas, né? Por exemplo, encontrar um tumor, né, em algum tipo de radiografia, esse tipo de coisa. Mas depois foi visto que ela pode ser útil para diversos tipos de problemas de visão computacional. E nesse trabalho a gente utilizou essa rede, né? O diferencial dessa rede, ela usa a mesma ideia da rede que eu falei ali acima, mas o diferencial dela é que ela usa essas setas, né, na horizontal, são as skip connections, né? Ela utiliza pesos do lado dali da parte do encoder no decoder, né? E assim ela consegue reconstruir a imagem original rotulada. Então, assim, uma outra questão também interessante, né, como eu falei, da questão da transferência de aprendizado, você pode utilizar uma imagem pré-treinada, um modelo pré-treinado, para inicializar os pesos em algumas dessas camadas, né? Então, existe muita abordagem de você utilizar um tipo de arquitetura para o encoder e outra para o decoder, né? E você usa esse encoder já pré-treinado. A gente também utilizou algumas dessas abordagens no projeto. Pode passar. Bom, então o processo de desenvolvimento do modelo, ele inclui diversas etapas, né? A gente precisa diversas vezes preparar esses dados, treinar o modelo e testar, né? E por fim avaliar de maneira que a gente consiga não otimizar, né? A gente consiga chegar no melhor modelo possível, né? Então, aqui é só realmente mostrando a parte do preparo, né? A gente faz o janelamento das imagens, a gente separa essas imagens em treinamento, validação e teste, tá? No nosso caso aqui, as imagens de testes, elas são separadas manualmente para que você consiga ter uma boa representação, né, do todo, e para que você também possa refletir a realidade que seria você pegar uma caixa inteira de testemunho e tentar fazer a predição, a segmentação nessa imagem, tá? Já os conjuntos de validação e treinamento, eles são separados aleatoriamente, tá? Então, a partir do conjunto de treinamento, e a partir de também modelos pré-treinados, como eu falei, é feito o ajuste do modelo. E aí você tem uma aprimoração do modelo que é feita através desse conjunto de validação, tá? Uma vez aprimorado o modelo, você tem um modelo final, né, que ele pode ser guardado em um arquivo e posteriormente testado, tá?
E uma vez que você testa esse modelo, você vai ter o que a gente chama de artefatos desse modelo, né? Você vai ter ali as predições, todos os resultados que ele obteve, né? No caso, né, esse teste, ele é feito, como eu disse, com os rótulos desses dados, tá? Então, você consegue avaliar o nível de acurácia que você obteve, você consegue avaliar diversos aspectos. Então, ao avaliar esse modelo, você decide, né, se você guarda esse modelo ou não, né, dependendo do desempenho dele. Pode passá-lo. Então, como eu falei ali acima, né, a gente faz um janelamento das imagens, tá? Então, as imagens de testemunho, elas são basicamente divididas em imagens menores, né, para que a gente consiga processá-las, tá? E como a gente divide as imagens de testemunhas, a gente precisa dividir também as imagens rotuladas, né, as segmentações manuais, tá? Que a gente chama de ground truth, né? Botei aqui. E uma coisa também que a gente procura fazer é ter uma sobreposição, né? A gente não faz a gente não apenas corta a imagem, mas a gente adiciona alguma sobreposição entre elas. Isso provê um pouco mais de dados do que a gente teria originalmente, né? Pode passá-lo. Uma técnica que a gente também usa para a gente poder aumentar ainda mais a quantidade de dados que a gente tem, porque para o machine learning é muito importante essa questão da quantidade de dados que você fornece, né? Para que ele possa ser capaz de reconhecer os padrões que você gostaria que ele reconhecesse. Então, nesse caso aqui, você pode fazer um flip horizontal das imagens, né? E aí, nesse caso de flip horizontal, você também tem que fazer isso nos rótulos das imagens, né? Ela tem que acompanhar, tá? Existem outras técnicas que podem ser usadas aqui no Data Augmentation, né? Você pode escurecer a imagem, enfim, mudar contraste, você pode adicionar algum ruído, né? Só tem que ter realmente o cuidado de não descaracterizar a imagem, né? Então, por exemplo, aqui, no nosso caso, a gente evita usar, por exemplo, o efeito de zoom, né? Porque é importante, né? Uma das características dessas imagens é justamente o tamanho do grão, que a Luciana mencionou lá em cima, né? Então, se a gente der zoom na imagem, a não ser que a gente faça isso diversas vezes e faça ele aprender, né? Mas, basicamente, de início, a gente acredita que isso não daria certo. Então, a gente evita fazer esse tipo de coisa, né? Mas o flip horizontal, aquela faces, ela continua sendo essa faces, seja de um jeito ou de outro, né? Então, a gente pode fazer isso. Pode passá-lo. Para avaliar esses modelos, tá, a gente utiliza uma métrica chamada Intersection over Union, tá? É uma métrica bastante usada nesses problemas de segmentação. Você basicamente tem ali o seu segmento da sua classe, né? Você avalia classe a classe, tá? Você tem o segmento real da sua classe e o segmento que foi predito, né? E aí você, no caso, você pegaria a sua imagem do ground truth, né? A imagem correta, e a imagem pode confundir, né? O rótulo da sua imagem, o valor real, e você sobrepõe a sua predição, né? Seria a outra imagem colorida. E aí, a área sobre a união vai ser o denominador aqui da minha operação, tá? A união vai ser o denominador. E a interseção entre essas áreas de uma dada classe vai ser o numerador. Então, isso é o IOU, tá? O IOU, ele é uma medida muito interessante, porque você consegue saber se o teu modelo teve uma boa acurácia e também se teve uma boa precisão. Pode passá-lo. Um outro tipo de métrica que a gente usa, né, que não é bem uma métrica, é um conjunto de métricas, é a matriz de confusão.
tá? Então, aqui nessa matriz que está sendo mostrada, a gente tem nas linhas os valores reais das classes, tá? E nas colunas os valores preditos. Então, nesse caso aqui, não necessariamente precisa ser feito, mas a gente fez uma normalização ali na horizontal, de maneira que, ao olhar para uma determinada linha, né, correspondente a uma classe, você consegue saber o quanto que ela acertou, né, no caso, os elementos da diagonal, e quando ela errou, com quais classes ela confundiu aquela classe real, tá? Então, aqui, por exemplo, no Greenstone, você acertou em 85% das imagens Greenstone, né? Mas em 14% você errou, você classificou como Hudstone. Então, olhar essas matrizes de confusão é bastante útil para a gente entender o comportamento do nosso modelo, o desempenho do nosso modelo. Pode passar, Lu. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Luciana, que ela vai detalhar aí os resultados que a gente teve do Machine Learning. Aqui a gente tem os resultados de testes que nós fizemos com aquelas imagens combo, né, que eu falei para vocês, que é a junção daquelas 3 caixas de testemunho, né? Então, aqui a gente tem a imagem HD, que é a junção dos 3 testemunhos sequenciais. Aqui em B, a gente tem a segmentação manual, feita por nós, geólogas, eu mais 2 geólogas que fazemos esse trabalho. E em C, a gente tem um modelo de machine learning predito, né? A gente usou como base uns 8 postos, né? Então, a gente pode ver aqui, olhando só a imagem, a gente pode ver que tem uma boa correspondência, né, entre a segmentação manual e o modelo predito, né? Ainda assim, a gente vê que tem algumas diferenças, né, algumas confusões, né, do algoritmo aqui, então a gente pode ver visualmente. Essa seção aqui que a gente chama de roll core, que é, no caso, o testemunho que não foi cerrado ao meio, né, ele é preservado, né, nessa forma aqui cilíndrica para análises posteriores aí da empresa. E olhando a matriz de confusão aqui, a gente pode ver que, por exemplo, a classe que as classes que entendem mais assim para essa, na diagonal aqui, olhando, né? Que entendem mais para esses tons de verdes e amarelos são os que têm as maiores acurácias, né? Maior assertividade. Então, a gente pode ver que, por exemplo, nessa classe que é o Mudstone, que seria esse verde aqui, ele acertou pouco, né? Ele acertou aqui 35,7 aqui, e ele confundiu bastante com outras classes aqui, né? Que seriam um Greenstone, um Silexito. Então, ele perdeu algumas classes, ele se confundiu com algumas outras classes, né? Aqui a gente tem já o Greenstone, que seria esse tom aqui de azul. Então, ele teve uma boa assertividade, ó, de quase 73%. Ainda ele se perde, né, com algumas outras classes, mas ele teve uma boa assertividade. O Hudstone, que seria esse azul aqui um pouco mais claro, ele teve uma boa assertividade, 92%, quase 93%. Né? Então, ele está acertando bastante. O Silexito, que são essas classes aqui amarelas, né? Então, como tem pouco também aqui, e é uma classe que não ocorre tanto em número, né, de input para treino, então ele já teve também uma queda, né, de acurácia. Né? Então, ele acertou bem pouco aqui, ó, 10%. Então, ele associou mais com HUD, né? Na verdade, é porque esse Hudstone aqui, a gente pode ver que é essa rocha aqui, ela é uma rocha, como eu falei, é de constituintes, né, de grãos retrabalhados de rochas que já existiam. É como se, imagina uma farinha de rocha, é mais ou menos isso, né, do que já havia. Então, nesse Hudstone tem muitos fragmentos que são de silexito. A gente pode ver esses fragmentos aqui brancos, grandes. Então, ele classificou aqui como um Hudstone, ele não conseguiu reconhecer que era um silexito. Então, tá? E assim, podem parecer que sejam erros numéricos, né? A gente vê assim, baixa classificação, mas na verdade, quando a gente olha, o geólogo olha e entende a classificação, entende o que é a rocha, ele vê que na verdade esse número não representaria um erro, né? Muito pelo contrário. Então, está correto a classificação aqui.
Aqui o ROCOR, ele acertou muito bem aqui, que é essa parte aqui do testemunho, que não foi seccionada, é o cilindro, então ele acertou muito bem. E o fundo da caixa, né, ou fundo negro, né, aqui foi cortado na imagem, mas geralmente tem um fundo negro aqui associado, né, fundo da caixa e tudo mais, então ele também tem uma assertividade aqui associada. Quando a gente olha o IOU, que é aquela outra métrica, né, Intersection Over Union, então, também a gente percebe que os números não são exatamente iguais, porque as formas de avaliar as métricas são diferentes, né? Mas a gente percebe as mesmas tendências, né? Que teve altos acertos, né, nas classes de Hodgson e Granston, e mais baixos acertos, obviamente, em Morrison e Lexito, até porque são faces que ocorrem com menor frequência. Né? Se fosse colocando assim na ponta do lápis, são classes que ocorrem em menos de 7%, 5% de todo o conjunto de dados de input que a gente tem. Né? Então, são classes que geralmente têm um menor aprendizado, que é normal. As classes que são mais representativas são as classes de maior aprendizado, que de fato foram essas aqui que tiveram uma maior assertividade. Aqui um outro exemplo um pouco mais complexo, porque o exemplo anterior ele é mais monótono, ele é mais homogêneo, então é mais fácil de ter o maior acerto. Aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo, né, tem maior quantidade de faces, a gente pode ver aqui novamente. A imagem HD do testemunho, com a junção de 3 caixas, aqui o modelo é segmentado manualmente pelo geólogo, e aqui o modelo predito pelo machine learning. Então, a gente pode ver aqui que houve uma boa assertividade, por exemplo, em classes de esferulite de tudo laminado, que esse tom de rosa aqui, salmão. Então, ele acertou bem. Aqui já não teve tanta assertividade, por exemplo, nesse tipo de Granston aqui, né, que seriam esses aqui, ele se confundiu bastante com os esferulitos. E quando a gente olha as imagens, é porque, de fato, há uma semelhança textural muito grande desse tipo de Granston com o esferulitito, né? Porque são geralmente Granstons finos e laminados, como aparece também os esferulititos, que são esferulitos bem arredondados e também laminados. Então, como geólogo, nós sabemos que há uma diferença grande, né? A gente olha, né, a imagem e a gente vê que são coisas diferentes, são faces completamente diferentes, assim, em termos de geologia, de origem, mas texturalmente na imagem eles se parecem. Então há realmente essa confusão dessa textura de Granston, porque dentro do Granston tem várias texturas, mas essa textura específica de Granstons finos e laminados se confundem bastante com essa classe de esferulitito laminado. Tá? Aqui os Hudsons também tiveram uma baixa assertividade aqui, nesse caso, aqui está se confundindo muito com Granstons, até um pouco com coquinas, aqui ele se perde um pouco. Aqui a classe de maior acerto foram as coquinas, aqui a coquina que a gente chama coquina Hudson, que é uma coquina formada por conchas maiores que 2 milímetros de comprimento, né? Então a gente pode ver aqui que tem uma boa assertividade. E os demais aqui, por exemplo, que é fundo de caixa, esse aqui acertou corretamente, que é o background, né? Aqui tem algum fragmento, alguma coisa aqui, ainda se perdeu aqui na classificação, né, para fragmento. Mas, no geral, a gente teve uma boa assertividade do modelo numa caixa, né, numa situação que não é tão homogênea em termos de faces. Olhando aqui o IOU, também a gente percebe as mesmas tendências, né, de assertividade, né, em que, aqui no caso, a classe de coquina e esferulitito laminado são as que tiveram maiores assertividades. Geralmente, os dois, apesar de não terem os mesmos valores, mas eles seguem as mesmas tendências, né, de maior acerto, menor acerto. Aqui a gente tem um outro exemplo, também um pouco mais complexo, de Granstons, por exemplo, aqui, que esse azul, não, esse Hudstons aqui, Hudson é o azul mais claro, o Granston é o azul mais escuro, e aqui esferulititos, né? No caso, esse salmão é laminado, esse aqui é o mais maciço. Então, a gente vê aqui que teve uma boa assertividade entre os esferulititos, né? Mas houve ainda algumas confusões. O esferulitito caótico, que é esse rosa aqui, mais tipo rosa chiclete aqui. Então, ele se perdeu um pouco mais, né? Ele classificou como um esferulitito também laminado, o que não deixa de ser verdade, porque, na verdade, esse esferulitito caótico ele tem feições muito laminadas também. Ele só foi denominado assim porque ele tem uma mudança na característica textural dele, porque ele está muito modificado
por outros minerais que o substituíram, né, como sílica, dolomita, isso deforma bastante a textura original da rocha. Então, por isso que a gente separa essas classes, mas continua na mesma classe de esferolitito, então está muito coerente. Aqui tinha umas classes de arbustiforme laminado, que ele classificou erroneamente, né? E aqui, Greenstones e Hudstones também, ele teve uma assertividade moderada. E o que ele mais acertou com maior exatidão, de novo, o Rollcore, porque ele não tem como se confundir, tem uma definição muito bem visual, muito bem precisa, e o background da caixa. Então, até essas classes aqui, elas são importantes de terem um bom reconhecimento, porque o algoritmo está sabendo reconhecer muito bem o que é rocha e o que não é rocha, né? E dentro do que não é rocha, ele separa muito bem o que é um Rollcore, o que é um fragmento. Então, ele está tendo bons acertos. Como eu falei, esses modelos anteriores, nós estávamos identificando faces individuais. Então, a gente partiu para uma outra abordagem, que seria agrupar certas classes de faces, né, para tentar melhorar a predição do modelo e também diminuir essa quantidade de faces, né? Então, a gente agrupa elas, então a gente sai de um universo de 18 e a gente vai para um universo aqui mais ou menos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces, digamos, de rocha, e as demais elementos da imagem, né, que é Rollcore, fragmentos, background. Então, a gente diminui isso e para ver se a gente consegue melhorar o acerto, né? E esse acerto tenha também uma coerência geológica. Então, aqui, por exemplo, novamente voltando àquela situação, né, de um combo que é bastante homogêneo, a gente tem uma alta assertividade. Então, a gente pode ver muito bem marcada essa diagonal aqui. Essa classe aqui, a F1, que seria o Murchison, o que antes tinha 36%, aqui ele já acertou muito, já está em 0,8%, quase 80%, né, na verdade, 32%. A classe F5, que são Hudstones e Greenstones, juntando, então ele teve essa alta assertividade também aqui, um aumento. A classe C1, que seria o Silexito aqui, também aumentou bastante. A classe C3, que é o Rollcore, continua uma alta assertividade. O background, a gente tem um pouco de perda aqui, mas isso é algo que está sendo melhorado, né, à medida que tem se avançado nos estudos aí, na metodologia. Aqui um outro exemplo, por exemplo, de um testemunho que é de coquinas. Então, a gente vê aqui que também é uma situação que é homogênea, então, teoricamente, seria um pouco mais fácil, tanto de segmentação manual, como da segmentação da classificação predita pelo modelo de machine learning. E a gente percebe também uma alta assertividade aqui, a gente só tem basicamente a classe de coquina, e ele reconhece totalmente as classes de coquina. Coquina G, que a gente chama de coquina Greenstone, que as conchas são menores que 2 milímetros, e coquina Hudstone são as conchas que são maiores que 2 milímetros. Então, aí, quando a gente junta essas duas classes, a gente vê um acerto muito bom aqui nos modelos. Aí, aqui, numa situação um pouco mais heterogênea em termos de faces, então, a gente vê aqui, aplicando o agrupamento de faces, também a gente vê uma assertividade muito boa, marcada aqui nessa diagonal aqui da matriz de confusão. A gente vê uma boa assertividade das classes AF1, que seria o Murchison. Aqui, também assertividade boa, né, de esferolititos. A classe F3, que seria já o que a gente chama de os calcários arborescentes ou arbustiformes, que na literatura chamam muito de shrubs, também tem uma alta assertividade aqui neles. A F4, que seria esses shrubs, mas um pouco mais modificados pela diagênese, né, porque houver uma substituição por sílica, dolomita, outros minerais. Então, ele tem uma maior dispersão, mas ele ainda assim está se confundindo mais com a classe original dele, que seriam os shrubs mesmo originais, então ele não está ruim. E aqui a classe F5, que é esse retrabalhado aqui, que ele já se perdeu um pouquinho mais, justamente por ele ser uma classe mais fina, então ele se confunde. Então, quando a gente avalia essas matrizes de confusão, a gente percebe onde é que tem a maior confusão, para que a gente, de repente, dê 2 passos atrás e reveja a segmentação manual para tentar melhorar os inputs da segmentação, né? Então, para a gente, quando a gente recebe isso na geologia, a gente revê o que a gente pode melhorar nessa etapa para melhorar depois a predição do modelo.
E também o IOU, ele é bastante interessante também para a gente avaliar justamente isso também, né? Essa questão de onde está se confundindo, por que está se confundindo, né? Bem, aqui a gente tem como próximos desafios 3 pontos fundamentais, né? Que é, no caso, levar essa classificação, esse app de segmentação para um ambiente virtual, dentro de um software comercial. Esse software comercial nosso é o Rock Lab. Então, a gente tem trabalhado aí, a equipe da Rafaela, junto com outras pessoas, tem trabalhado para implementar isso dentro do Rock Lab, para que o usuário consiga fazer todo esse processo que a gente faz, né, nos bastidores, fazer isso virtualmente também. Fazer essa integração rocha-perfil, né, no modo de correlacionar esses dados de rocha com todos os perfis geofísicos de poço, para que a gente possa fazer essa predição, aplicar esse machine learning para prever faces não somente nas rochas, nos testemunhos, mas sim em todo o poço, ou seja, que é a maior parte do reservatório que você não tem amostras de rocha, né? E esse é o maior interesse e o maior ganho desse tipo de pesquisa, né? Então, são os nossos próximos desafios em que a gente está trabalhando. Aqui basicamente o significado do que é o Rock Lab. Então, o Rock Lab é essa plataforma aqui, que a gente pode ver aqui, onde a gente pode acessar dados de rocha e as próprias rochas em meio digital, de uma forma integrada. Então, a gente integra diversos dados laboratoriais, dados de perfis geofísicos de poços, dados de digitalização de rocha, de amostras de rocha, sejam elas testemunhos, plugs, lâminas petrográficas, né, de rocha. Então, a gente pode fazer essa integração e essa análise integrada desses diferentes tipos de dados, né? E, com isso, com esse estudo, né, o geólogo, o geocientista, ele vai poder muito bem fazer a sua análise de face de forma virtual, que é a primeira etapa, né, da classificação automatizada, né, pelo machine learning. Então, aqui a gente tem já um espaço dentro do Rock Lab, em que o usuário ele pode aqui, através da ferramenta, ele seleciona que tipo de rede ele quer, rede neural. No caso, esse aqui tem disponível o MobileNet e o NET. Então, ele aplica isso numa imagem HD de um testemunho e o modelo roda dentro do Rock Lab mesmo, virtualmente. Então, ele gera esse modelo aqui e ele vai dar uma legenda também, o que significam as cores. Então, isso já está sendo desenvolvido dentro da Rockcare. A integração rocha-perfil, a gente está em andamento, né, nessa metodologia, porque a metodologia customizada é especialmente para machine learning. Então, a gente tem que desvendar ou encontrar qual é a melhor combinação de perfis associados com a rocha que vão responder a faces, né? A essa classificação de faces que a gente fez. Então, aqui a gente, só um exemplo aqui, né, que a gente colocou dentro do ambiente do Techlog, né, que a gente usa, né, para plotar, né, todos os perfis, dados de poço, o perfil segmentado, né, das faces do testemunho, combinado com perfis de imagem. Então, a gente faz essa classificação aqui da imagem. Então, a gente está nesse estudo aqui de como integrar isso e passar esse input para o machine learning. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, a gente tem um poço. Nesse poço, a gente tem 3 testemunhos, né? E a gente tem toda uma região sem testemunho, né? A gente pode ter até amostras pontuais de rocha aqui, que são as amostras laterais, mas a gente não tem essa continuidade aqui, né, das faces. Então, o nosso desafio agora é implementar esses algoritmos para predição de faces nessas áreas não testemunhadas, estudando diferentes métodos para ver quais que melhores respondem, né, melhor respondem a faces. E os dados de entrada que nós estamos trabalhando, como eu falei, perfis de poços, os dados de rochas e as faces segmentadas a partir das imagens HD. Então, aqui são algumas referências que a Rafaela citou a respeito da metodologia que a gente tem implementado. E era essa a mensagem que a gente tinha para passar hoje para vocês, gente. Muito obrigada. A gente está aberto aí a questionamentos e nossos contatos aí para eventuais dúvidas aí que vocês queiram entrar em contato. Ok.
Obrigada, Luciana, Rafaela, muito clara a apresentação, muito didática. Então, eu passo a palavra aí se alguém tem alguma pergunta. Tem uma pessoa aqui no chat. Quer abrir? Comparar a segmentação manual das imagens com a descrição macroscópica dos testemunhos. Vou abrir aqui a apresentação de novo. Qual é o slide, professor? Ele não cita slide, não. José, se você quiser abrir seu microfone e falar, tudo bem. Ok, bom dia a todos. Parabéns aí, Luciana e Rafaela, aí, pela excelente apresentação, né? A minha dúvida é só se vocês chegaram a comparar, né, aquela segmentação manual das imagens, né, com a descrição macroscópica dos testemunhos, né? Vocês pegaram esses testemunhos, também chegaram a descrever e fazer essa comparação? Muitos dos testemunhos, José, nós tivemos acesso no momento que a gente foi fazer a aquisição das imagens, das fotos, a gente tem uma descrição, né, feita resumida, e assim, o que a gente testa é diferente do que a gente treina, para a gente garantir que, de fato, o modelo não decorou, ele, de fato, aprendeu, né, aquela feição. Então, a gente compara, assim, com a imagem HD do testemunho, que a gente tem. Isso a gente já tem fixo no nosso banco de dados. Mas também a gente teve uma descrição que a gente mesmo olhou, fez o controle e a gente compara. Com certeza. Ok, obrigado. Porque eu sei que vocês usam um conjunto para treinamento e outro para teste, né? Mas é que eu fiquei pensando assim, né? Que a gente vê isso em outras aplicações, né? Que às vezes a máquina, quando ela, vamos dizer assim, erra, né? Em relação àquilo que você tinha colocado, né? Como na segmentação, né? Às vezes, também pode ser um equívoco na segmentação, né? Então, às vezes, quando você está fazendo isso só olhando a imagem, o ser humano, né, ele pode se equivocar. E, às vezes, o algoritmo, a rede, ela é mais acurada. Então, às vezes, ela identificou certo, na verdade. A pessoa que fez a segmentação é que se equivocou, entendeu? É só esse ponto que eu estava querendo levantar. Eu não sei se vocês já, né, trabalharam em cima disso também. Mas obrigado aí. Gostei muito aí da apresentação de vocês. Que bom. Se eu tentar, o José, eu ia fazer exatamente essa pergunta, mas na verdade, acho que a maneira correta de colocar é se você comparou a coerência de duas anotações diferentes. Chegaram a comparar a coerência de duas anotações diferentes? Feito por dois geólogos diferentes. E ver quanto que o geólogo acerta. Então, a gente não... A gente tem esse universo de dados. 3 geólogos estão fazendo isso. Mas, na verdade, assim, nós dividimos entre nós, tipo assim, de 8 poços, cada uma ficou, por exemplo, com 2 poços. Tá bom. A gente um poço não foi descrito por 3 geólogos diferentes, né? Pela questão a pergunta é justamente para tentar comparar a taxa de acerto do algoritmo modelo de machine learning com a taxa de coerência do ser humano. Sim. Para ver se está mais ou menos na mesma base, se é uma característica da heterogeneidade da rocha ou se realmente é um viés do modelo. Mas a gente tem outras perguntas aqui. Vivian de Carvalho quer fazer uma pergunta, o Manel também quer. Podem abrir o microfone aí. Bom dia. Tem uma pergunta da parte da Rafaela, mais de curiosidade mesmo ali tem um slide do fluxograma que ela apresentou da parte do treinamento, mas para entender mesmo, então até se a Rafaela puder dar uma ajuda, que acho que foi na parte que ela explicou, o treinamento precisa pelo que eu entendi, né, da segmentação manual feita pelos geólogos, mas que teve também um acoplamento com algoritmos pré-treinados. É isso que é pré-treinado com o quê? Com também outras pessoas do mundo que fizeram essa seleção de
de faces também, assim, que existem no mundo, com outros trabalhos, é isso? Só para entender melhor como é que é essa junção de informações. Oi, Vivian, bom dia. Excelente pergunta. Então, esses modelos pré-treinados, eles não necessariamente correspondem a imagens de testemunhos, tá? Essa ideia de transferência de aprendizado, você pode usar diferentes tipos de problemas, né? No caso aqui, a gente usou um modelo pré-treinado com uma rede de muitos dados, né? Até uma rede bastante conhecida chamada ImageNet, tá? Então, a gente pode utilizar também, né, algumas partes dos parâmetros, dos pesos desses modelos, para treinar uma outra coisa que não tenha tanta similaridade, né? Porque, assim, como eu falei lá no exemplo, né, de identificar contornos na imagem, isso é uma característica básica de qualquer rede neural, né? Ali nas primeiras camadas, uma das coisas que ela vai fazer é justamente identificar contornos, e isso isso é útil para qualquer problema que você esteja tentando classificar, entendeu? E é isso, e no caso, não sei se eu esclareci, né, a questão do... O nosso modelo, ele é treinado, ele parte desses pesos iniciais, né, mas ele vai utilizar essas imagens com os rótulos, as imagens de testemunhos, né, com os rótulos das segmentações manuais. Ele vai apenas partir daquele modelo, entendeu? Mas dali para frente, ele vai treinar a partir das nossas imagens, né, para o nosso problema. Não, entendi. Obrigada. Né? Bom, o Manuel tem uma pergunta aí sobre os dados de teste. Oi, Quer fazer, Manuel? Eu sou na seção de resultados, a dúvida é tipo, se aqueles resultados, esses testemunhos que estão ali, eles participaram do teste, tipo, ou participaram em algum momento do treinamento do modelo? Ou se usou eles em algum momento para ajustar o modelo? Não, eles não participaram do treinamento, não. Esses testes foram feitos com dados que não entraram no treinamento, com imagens que não entraram. Tá bom, obrigado. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, eu tinha uma pergunta também com relação a essa relacionamento com perfil, né? Porque a gente olha na literatura, a ideia de aplicar machine learning para perfil é uma ideia já bastante sedimentada, já tem vários trabalhos sobre isso, já há muitos anos. Então, a questão é se o problema seria mais difícil, assim, né? Imagino que sim, nas rochas carbonáticas, mas a minha pergunta basicamente é dois pontos, né? Dois pontos de vista. O primeiro é se vocês já chegaram a fazer algum teste e qual é a relação de desempenho entre a imagem e os perfis, e como que é tratado a diferença de escala, né? Porque na imagem você tem o perfil, você vai ter um espaçamento, digamos assim, é uma escala menor do que uma resolução, digamos assim, né? Do que a imagem, que a imagem tem uma resolução muito maior. Então, se vocês pretendem integrar isso, como vocês estão pensando em fazer isso? Da nossa parte de geologia, professor, o maior desafio de fazer essa predição para o poço rocha-perfil é porque a gente encontra muitos trabalhos de machine learning, mas para o reconhecimento de litologia, né? Você separa grandes litologias, né? Então, ou seja, rochas ígneas, arenitos, calcários, dolomitos, siltitos, então são litologias. E as litologias, elas são muito bem marcadas nos perfis de poços, né? Porque elas têm composição completamente diferente uma da outra. Então, isso é muito bem marcado. Mas quando você trata faces,
Ou seja, dentro do contexto do pré-sal, por exemplo, que você tem uma homogeneidade de composição, né? Você não tem uma variação mineralógica muito grande, né? É carbonatos. E os carbonatos geralmente 2 ou 3 espécies de carbonatos, que é calcita, dolomita, ou aqui e acolá tem bastante sílica, que no caso não é o carbonato, mas é um outro mineral. Mas, assim, é uma homogeneidade em termos de composição, mas uma heterogeneidade muito grande de estruturas. E, então, você encontrar faces ou encontrar perfis que tenham resposta para faces carbonáticas ou faces de rocha, esse é o grande desafio nosso. E é o que a gente não encontra tanto na literatura com relação, usando, né, como inputs os perfis de poços para machine learning, por exemplo. Então, esse é o ponto crucial, que difere dos trabalhos que a gente já está mais, assim, ambientado a ver. Né? Entendi. Então, e com relação à resolução? Aí, com relação à resolução, o que a gente está fazendo? A gente está readequando, como você falou. As ferramentas de poço, geralmente, elas não conseguem ler camadas abaixo de 15 centímetros, 30 centímetros, às vezes, né, de rocha. Então, ela faz um merge dessa espessura aí. Então, a gente está adaptando as nossas espessuras que a gente está trazendo do testemunho, né, a gente está fazendo uma readequação da resolução para o perfil de poço. Então, a gente está fazendo uma outra tabela de faces, né, para o poço. Coisas que são muito pequenas, de 5 centímetros, 7 centímetros, abaixo de 15 centímetros, a gente está desprezando, a gente está incorporando nas camadas que tem maior espessura, que a gente sabe que vai ter, né, resposta do perfil de poço. Então, esse cuidado também a gente está tendo. Entendi. Não sei se você chegou a ver, mas a Laura fez uma dissertação, acho que foi em março, sobre classificação de faces usando ultrassom, né? Você chegou a ver? Acho que ela usa perfil de imagens acústicas, né? Isso, ultrassom. Isso, no caso, eu acho que da Laura, eu acho que ela usa a imagem do perfil de imagem, né? Que é isso aqui, no caso, né? Ela usa... Isso, é esse aí do meio, né? Isso. O que a gente está trabalhando nesse primeiro momento é não usar essa imagem, usar apenas o testemunho, a imagem do testemunho e as corridas de perfis geofísicos do poço, né? Que são dados 1D. Então, a gente quer fazer essa... Por exemplo, eu falei, fica bem claro nessa imagem que você vê que, por exemplo, esse perfil aí quase não tem variação e aqui na imagem tem uma variação muito alta. Né? Exatamente, na imagem tem uma variação. E é o que corresponde melhor, né? Com o dado, como eu posso dizer? O testemunho, ele tem uma correlação muito grande com o perfil de imagem, né? E é a única ferramenta de poço que a gente tem uma maior correspondência. Então, a gente está usando várias combinações de perfis de poço, não somente... a gente tem uma gama de perfis de poço, né? Então, a gente está usando a combinação desses perfis de poço juntamente com os dados de amostra lateral, com os dados de testemunho, para encontrar aí uma combinação e um modelo que reconheça um pouco melhor as faces, né? A gente ainda não quer tocar nesse filé mignon aqui, que a gente sabe que as pessoas estão trabalhando, né? Tem um ossinho aí no meio, não é um filé. Tem um osso aí, não é tão fácil assim. Não. Beleza. Mas... E a última pergunta, vocês pensam também em fazer classificação dos plugs com a fotografia? Ou vai ficar só no testemunho? Por enquanto, a gente está só nos testemunhos, porque os plugs, a gente não tem imagem de alta resolução deles. Né? E também não foi objeto ainda do projeto a gente estender para essa parte. Mas a gente já está pensando, sim, em fazer uma extensão para abordar esse tipo de amostra, para integrar. Tá bom. E eu espero que vá sair algum paper aí depois, né? Sim, sim, esperamos também. Ok. Bom, mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, então, acho que podemos encerrar. Félix, quer acrescentar alguma coisa? Félix está... Bom, então é isso. Eu agradeço novamente aí a Luciana, a Rafaela. Muito obrigado pela apresentação, muito clara. Sucesso aí. E a gente continua. Obrigada. Aqui. Depois você manda lá o material para a gente colocar no Classroom. Tá, manda sim, professor. Muito obrigado, hein? Obrigada também, a gente agradece pela oportunidade, professor. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.